Bom dia a todos. Hoje o tema da nossa aula nós vamos conversar sobre comportamento organizacional. Então, o que consiste o comportamento organizacional? É uma análise da conduta humana com foco nas atitudes e ações individuais e em grupos no ambiente de trabalho. Então, essa análise, ela é um entendimento das necessidades de desenvolvimento de individual ou coletivo dentro das organizações. Seria nesse primeiro, apresentação do comportamento organizacional, nessa definição do comportamento da organização, fala-se em análise da conduta humana. Hoje, ela já está voltada para um estudo do comportamento humano. Esse estudo é feito para prever, explicar, entender e modificar o comportamento humano e os processos mentais dos indivíduos em uma organização e de trabalho. Esse estudo tem grande relação com a psicologia organizacional e a gestão de pessoas. Por quê? Porque ela busca entender a relação entre o homem, trabalho e organização. Nós temos muitos estímulos psicológicos, né? Eles dão um impacto muito significativo ao grupo, né? E a própria organização. Esses estímulos são os estímulos internos e os estímulos externos. Os internos estão ligados, no nosso ambiente de trabalho, como nós convivemos dentro dessa organização, e os externos são diferentes, porque já é a nossa convivência fora, a nossa convivência social, a nossa convivência ali, com a nossa vizinhança, é o nosso pessoal, lá fora é o nosso pessoal. Então, eles têm um impacto muito grande, eles têm força muito grande ligadas ao grupo e à própria organização. Então, como é definido nesse estudo, hoje, o comportamento dos colaboradores pode ter uma ação direta nos objetivos e resultados da empresa. Então, foi feito esses estudos, que agora eu vou ler quais foram os objetos de estudo e explicar um pouquinho cada um deles. Então, o primeiro objeto de estudo foi o impacto do emprego na vida humana. Então, esse impacto de emprego na vida humana, ele o quanto esse emprego interfere na nossa satisfação, na nossa motivação, na nossa felicidade e na nossa convivência entre os pares, O segundo foi a relação entre as pessoas e grupos dentro de um contexto de trabalho. Então, como eu havia mencionado anteriormente, a nossa relação de trabalho é diferente da relação fora dele. Então, eles não têm relação um com o outro, Então, nós estamos no ambiente de trabalho, nos relacionando com
os nossos colegas, com os nossos gestores, né? E lá fora a gente se relaciona com a nossa família, né? Com os nossos amigos, a gente tem a nossa vida social. O outro objeto de estudo foi as percepções, crenças e atitudes do indivíduo com relação ao trabalho. Então, o que é as percepções? As percepções estão voltadas como as pessoas enxergam, que visão elas têm no seu papel dentro da organização e as relações que ela desenvolve, né, nesse ambiente e o quanto é significativo para elas. Quando nós estamos, né, no ambiente da organização, nós sempre, né, estamos buscando o nosso melhor, mas também pensando se é aquilo que eu quero, se é aquilo que eu estou desenvolvendo bem dentro dessa organização, se eu estou bem comigo mesmo, que daí entra a motivação, né, a satisfação nesse ambiente, né, da organização. O outro foi o desempenho e produtividade, né? Como que isso pode influenciar diretamente no nosso desempenho e na nossa produtividade dentro desta organização? O outro item estudado foi saúde do trabalho. A saúde do trabalho é como está, né, a nossa saúde mental, né, até a própria nossa saúde física, porque quando a gente não está bem, a gente não desenvolve, né, bem os nossos papéis, digamos assim, e o quanto, né, a empresa pode, a organização pode ajudar, né, nessa fase, né, quanto ela pode minimizar a gente nessa fase. Então, esse foi, né, que quando nós não estamos bem, né, se não está bem consigo mesmo, não tem como desempenhar, né, e nem produzir, né, com excelência. A outra é ética nas relações de trabalho. A ética nas relações de trabalho seria as relações internas de poder. Seria o líder, né, e o subordinado, né? Nisso, assim, são questões que impactam bastante essa mediação entre líder e subordinado. Porque se você não tiver uma boa, vamos dizer, como é que eu posso dizer? Um bom convívio, né, dentro desse ambiente mesmo com o líder, você acaba pensando, né, e às vezes acontece a questão moral, né? Isso envolve muito as considerações das questões morais dentro do trabalho. O outro item estudado foi diversidade da força de trabalho. Então, isso, como nós estamos, né, vendo em noticiários, foram leis, a questão da raça, do gênero, né, e do credo, da crença, né? Hoje se debate muito racismo, muito homofobia, né? E nosso Brasil, né, com as crenças, é um estado laico, né? Então, isso são forças que podem afetar a organização também. São as forças psicológicas, né? E por que estudar, né, o comportamento organizacional? Porque nós nascemos dentro de uma organização que é o hospital, né? Nós crescemos e vivemos dentro de uma organização, né? No nosso ambiente escolar, nós estamos vivendo dentro de uma organização, na igreja, nos clubes, né?
Então, a gente, nessas organizações, atinge os nossos interesses, né? E isso tudo tem que intervir de forma positiva, né, na nossa vida quanto pessoa e organização. Então, hoje, os gestores, eles precisam, né, estar atentos, né, quanto ao estudo desse comportamento organizacional. Para um bom desempenho, é indispensável o envolvimento com a cultura, com as normas e princípios da empresa. Então, esse comportamento, nesse estudo, merece uma especial atenção dos gestores, empresários e profissionais de RH, que para estudar a importância que existe, né, entre a afinidade entre os valores da empresa e do indivíduo.